tem a questão de dar o exemplo, né, Claro. Romeu? A primeira coisa que, enquanto pai... É ele não fumar. Exatamente. Então, essa eu acho que é uma das primeiras coisas. Do ponto de vista de incidência, os filhos fumam mais, a estatística que indicam que os filhos de pais fumantes tendem a ter uma tendência maior a vir a ser fumantes, né? E tem alguns casos também eu acho que são as exceções, mas de que porque os pais fumavam dentro de casa, filhos têm horror a cigarro, né? No meu caso aconteceu isso. Eu sou um ex-fumante há muitos e muitos anos. Até a Jaqueline, uma vez no programa, questionou, falou, se você fumar um cigarro, você... Não, eu não quero, né? Mas eu tive essa possibilidade. Meus filhos me viram fumar, mas depois nenhum deles fumou, efetivamente, né? Eu queria ainda voltar no problema do ambiente fechado, perguntando a você se já houve no Brasil casos de empregados de restaurantes que acionaram na justiça do seu conhecimento. Que nós tenhamos conhecimento, não. Mas é uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade, caso, né, algum funcionário, algum garçom que tenha algum tipo de problema de saúde que é associado ao fumo passivo, que isso pode ser doença cardiovascular, pode ser doenças pulmonares, pode ser um câncer, se ele estiver ouvindo, ele ou ela, né, que pode pensar na possibilidade. Você falou, num determinado momento aí, que você estava recebendo um apoio populacional, quer dizer, eu queria que você me explicasse por quê, como é que é esse apoio, o que significa aí é isso? chamar um pouco a autoridade a cumprir seu papel, porque eu não tenho dúvida de que a opinião pública, a população brasileira, ela está pronta para que essa lei seja fiscalizada e cumprida. Numa pesquisa de opinião feita na cidade de São Paulo, 88% da população, pela Datafolha, 88% da população é favorável a que seja proibido fumar em ambiente fechado e 85% dos fumantes idem. Ou seja, até mesmo os fumantes concordam que não se deve fumar em ambiente fechado. Então, a pergunta que fica o que está faltando? O que está faltando? Na sua opinião, o que está faltando? Eu acho que está faltando fiscalização, vontade política, né? Eu acho que está faltando, é claro, tem vários atores nessa situação, cada um tem um papel a cumprir, né? Eu, como dono de estabelecimento, se eu fosse dona de um estabelecimento, eu teria que fazer no meu estabelecimento que a lei fosse cumprida. Se eu for uma autoridade, né, de uma vigilância sanitária, eu tenho que fazer o meu papel para fiscalizar essa lei. Se eu sou de uma associação de bares e restaurantes, eu tenho que informar os meus associados adequadamente sobre a importância do cumprimento dessa lei, ou seja, acho que todos nós temos um papel a cumprir. Existe, assim, um que poderia ser dado assim? Existe. Em São Paulo existe, a nível dentro estadual. De uma publicidade, vem ao restaurante tal, que aqui ninguém fuma. Existem algumas iniciativas, alguns locais, né, individuais, em locais específicos, e eu acho uma iniciativa válida, né, de você divulgar. Eu acho que é um caso até, a gente pode até avançar um pouco também nessa área, que nos guias esteja essa especificação. Em algumas cidades já tem, outras não. Que bom. Mas que as pessoas saibam. Meus colegas aí da imprensa, os guias poderiam ter essa informação adicional que é interessante. Eu, pelo menos, iria consultá-los, ok? Demos um recado, trouxemos aqui uma atualização fantástica sobre esse tema palpitante, sobre essa luta importante para que nós tenhamos menos pessoas morrendo neste país por causa do cigarro. Até o próximo. A seguir no Poéticas, um passeio pela obra do poeta João de Jesus Paz Loureiro. São ruas onde ando alado e leve, guiado por teus passos, minha amada.
volta com o Espaço Universitário, desta vez com o Poéticas e o poeta paraense Paz Loureiro. Em Abaetetuba eu tinha um pequeno acesso à leitura. Eu sempre gostei muito de ler desde cedo e aprendi muito cedo também a ler. E lá nós tínhamos havia um médico, o Dr. João Novaes, que tinha uma excelente biblioteca. E era onde eu ia buscar emprestado livro para ler. Mas na minha casa, o meu pai gostava de todas as noites ler coisas para os filhos, seja trecho de romance, poemas, até a gente dormir. Era uma Abaetetuba sem televisão, evidentemente, havia poucas famílias que tinham um aparelho de rádio, por exemplo. Então, havia uma certa motivação. Eu tinha um tio também, um tio que era um violonista muito boêmio, que sabia uma quantidade de poemas, assim, de cor. E ele, quando chegava em casa, também falava muitos poemas e tudo. De modo que eu fiquei bastante motivado por esse tipo, de uma atmosfera que impregnava um pouco esse tipo de relação. De modo que o acesso à leitura era através de alguns livros tidos em casa, essa biblioteca do médico Dr. João Novaes, e a partir de um certo período eu mandava buscar livros pelo correio. Quer dizer, era tão interessante porque quando chegava um livro no correio, o encarregado ia logo me deixar, porque a única pessoa que mandava buscar livro pelo correio era eu, e era menino. Quer dizer, eu vim para estudar para Belém com 12 anos, quando eu saí da escola pública de Abaetetuba para poder vir para Belém. Um passo de Liós, pedras, caminhos, de passos, passo a passo, noites, sonhos. Calçadas onde o tempo faz seu ninho, em pedras, passos, mármores e sombras. Que a palavra que vela o ser desvele a cidade encantada na linguagem, seu lugar de morar e ser morada. São ruas onde ando alado e leve, guiado por teus passos, minha amada. A viola da more do meu canto e palavra de pétalas e signos no ramo de 10 sílabas de um verso. Caminhemos então no eterno efêmero, em que tudo é começo e recomeça. E foi lendo o uso da mitologia pagã e cristã feito pelo Camões que eu despertei para a significação da mitologia para a poesia. E o mundo de signos míticos e lendários que nós tínhamos, que estavam assim abertos para uma utilização poética. Uma vez eu vinha para Belém e vinha numa canoa de vela, que era do meu pai. E esse meu tio vinha também na viagem, trazia um livro. E esse livro dele era uma antologia poética, onde havia uns cantos de Homero, da Odisseia. E aquilo reforçou em mim esta relação da poesia com a atmosfera mitológica.